Você sabia que, em um encontro sagrado, Jesus se revelou a Moisés e Elias de forma miraculosa? No terceiro ano de Joaquim, em meio à árida Galileia, 3 discípulos se encontravam cansados e confusos, mas totalmente atentos à presença de seu mestre, Jesus. Ao se aproximarem de um alto monte, o sol começava a se pôr, lançando luz dourada sobre o terreno irregular que os cercava. A brisa suave acariciava seus rostos, e o ambiente ao redor pulsava com uma atmosfera mística. Era como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir, preparando-se para um encontro sagrado. Jesus conhecia o coração humano e sabia que aquele momento era crucial para fortalecer a fé de Pedro, Tiago e João, que logo enfrentariam grandes desafios. Ao alcançarem o pico, algo extraordinário começou a acontecer. Enquanto a luz do sol se tornava cada vez mais intensa, o semblante de Jesus se iluminou, seu rosto brilhando como o sol e suas vestes se tornando radiante como a luz. A cena transformou-se, e um profundo silêncio caiu sobre todos. Não era apenas um momento de êxtase, era um momento de revelação. Numa fração de segundos, figuras veneradas surgiram ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Eles representavam a lei e os profetas, e sua presença fazia o céu parecer sintonizado com o que estava ocorrendo naquele alto monte. A conversa entre eles e Jesus era uma nuvem de mistério que despertava curiosidade nos discípulos. Pedro, em sua habitual impulsividade, não conseguiu conter seu desejo e exclamou: "É bom estarmos aqui. Façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias." Seu desejo genuíno de preservar aquele momento glorioso revelava não apenas sua fé, mas também sua luta interna com o sagrado. Mal sabia ele que a passagem do sagrado para o cotidiano não poderia ser tão simples. A proposta foi abruptamente interrompida quando uma nuvem luminosa desceu do céu, envolvendo-os em uma aura de solenidade. A presença de Deus se tornou palpável, e a voz do Pai ecoou: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi." Aterrorizados, os discípulos se prostraram com os rostos cobertos, compreendendo que estavam diante do Santo. Este encontro transcendeu suas expectativas, desafiando tudo o que entendiam sobre a verdadeira identidade de Jesus. A conexão entre Jesus, Moisés e Elias reafirmou que ele era a culminação de toda a Escritura, onde a lei e os profetas convergiam em um só verbo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Ao descerem do monte, a instrução de Jesus ainda ecoava em suas mentes e corações: "Não divulguem essa visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos." Aquela era uma ordem que deixava o vazio das incertezas pairando sobre eles. Como poderiam compartilhar o que vivenciaram quando não compreendiam plenamente? Eles carregavam o peso daquela visão gloriosa, e o dilema da fé e da espera começou a se entrelaçar nas histórias de suas vidas. Caminhando de volta ao vale, deslumbrados e confusos, eles não apenas testemunharam uma manifestação divina, mas também se tornaram parte de um mistério maior, um chamado que se revelava a cada passo que davam em direção ao desconhecido. O que os aguardava adiante? A trajetória de fé continuaria, desafiando suas almas e aquecendo seus corações com a luz que viram no monte. No vale, a atmosfera tinha mudado. Quando os discípulos desceram daquele monte sagrado, o som de suas sandálias ao tocar o solo ressoava como um eco de um chamado distante. Tinha havido um encontro, uma revelação que poucos privilégios teriam, e a gravidade dessa experiência pesava sobre seus corações. Apesar da ordem de silêncio, incertezas afligiam as mentes de Pedro, Tiago e João. Eles queriam entender, queriam saber. Detendo-se, Pedro, já consumido por uma curiosidade fervorosa, perguntou: "Mestre, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro?" A questão não era simples, ecoava um mistério profundo sobre o futuro já revelado nas Escrituras.
Jesus, percebendo a angústia e a busca dentro dos corações dos discípulos, respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus 17, 10, 12. As palavras de Jesus reverberavam em suas almas, elas eram como uma profecia viva, revelando que, mesmo diante de uma presença gloriosa, há um caminho de dor e rejeição. Enquanto caminhavam, a cena do monte ainda acendia em suas lembranças, a luz, a voz do Pai e a glorificação de seu Mestre. O contraste entre o esplendor do alto e o abismo que se abria diante deles no mundo já estava nítido. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, teve um vislumbre do futuro, da cruz que ainda estava por vir. Em seu caminho, avistaram uma multidão na base da montanha. Um homem desesperado clamava ao grupo de discípulos que ali estavam: Mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e rende os dentes, e vai se secando, e disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Marcos 9, 17 e 18. A cena era um retrato da luta humana, do desespero e do clamor por ajuda. Jesus se aproximou e, ao ver a multidão ao redor, exclamou: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Marcos 9 horas e 19. A autoridade de suas palavras trouxe um silêncio pesado, como se a terra tremesse sob os pés dos presentes. O homem, em sua angústia, voltou-se a Jesus: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9 horas e 22. A resposta do Mestre foi uma revelação poderosa: Se você pode, tudo é possível ao que crê. Marcos 9 horas e 23. A chamada à fé tornou-se ainda mais crucial à medida que Jesus olhava para o homem com uma compaixão divina. Ao ouvir isso, o pai do menino, em um grito entre lágrimas, respondeu: Creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9 horas e 24. A súplica sincera revelou o dilema da fé em um mundo cheio de dor, um momento em que o fechado pode ser aberto pela crença no impossível. Então, Jesus, com autoridade divina, ordenou ao espírito maligno que saísse do jovem. A natureza não podia resistir ao poder do Filho de Deus, algo sobrenatural estava prestes a acontecer, e os corações de todos estavam à beira de um desfecho glorioso. Contudo, nos bastidores daquele milagre, um plano soberano se desenrolava. O que este ato de compaixão significava para a jornada de fé dos discípulos e para os planos de Deus na história? Com a presença do reino em ação, algo mais profundo estava sendo tecido na tapeçaria divina. Um mistério aguardava, a verdade que se revelaria nos dias à frente, onde fé e ressurreição se entrelaçariam. Que grande surpresa do Senhor se anunciaria a seguir! Enquanto o eco da ordem de Jesus ainda ressoava no vale, um silêncio reverente envolvia a multidão. O homem, agora aliviado, observava seu filho, cujo semblante uma vez atormentado agora refletia a paz. Os discípulos, diante desse portentoso milagre, estavam envolvidos em uma mistura de espanto e confusão. Como poderia alguém tão simples, de Nazaré, realizar tais feitos? Por que não conseguimos expulsar o espírito? Perguntou novamente os discípulos, buscando entender a profundidade do que se desenrolara diante deles. Jesus, com um olhar de compreensão, respondeu: Esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Marcos 9 horas e 29. A necessidade de um compromisso profundo com a fé ressoava em cada sílaba. A jornada que começara no monte tornará-se uma lição sobre a imunidade contra a incredulidade, lembrando-os que a batalha espiritual exigia mais do que mera presença, exigia entrega total ao Senhor. Enquanto conversavam, a nuvem de incertezas formava-se novamente sobre os corações dos discípulos. Jesus, percebendo a preocupação que acendia no seio de seu grupo, começou a revelá-los um futuro sombrio. O Filho do Homem é entregue nas mãos dos homens. E eles o matarão, mas, no terceiro dia, ressuscitará. Mateus 17, 22, 23. As palavras ecoaram como trovões nos corações dos discípulos, os quais não compreendiam a verdadeira natureza do sacrifício que se aproximava. Tiago, em um impulso, indagou: Mas, Senhor, por que a entrega desse modo? Não devemos lutar contra isso?
A resposta de Jesus era clara, mas envolta em mistério. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 9, 55-56. Cada declaração parecia alinhar os eventos da história para um propósito mais elevado, um plano escondido aos olhos daquele que não via além da superfície. Logo após, à medida que se afastavam da multidão, uma onda de nova determinação brotou no seio dos discípulos. O ajuste da fé e a certeza do chamado divino entrelaçavam-se com o sentido do propósito que havia sido renovado. Eles eram discípulos, escolhidos para levar adiante a obra de Cristo, mesmo quando a sombra da cruz começava a pairar sobre eles. Enquanto caminhavam, uma figura se aproximava à distância. Era um escriba, e ele tinha uma expressão que denunciava perplexidade e curiosidade. A multidão, que antes dividira sua atenção entre o homem angustiado e o poder de Jesus, agora se concentrava nessa nova presença. O escriba, com voz ponderada, perguntou: Mestre, como explicais o que aconteceu ali? Como pode um homem ter tal autoridade para expulsar espíritos? Jesus, sempre disposto a desvelar a verdade, olhou diretamente para aquele homem. A autoridade vem do céu, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. O reino de Deus se aproxima, e todos que estão dispostos a ouvir devem aprender a partir do que está revelado. João 1h05. Com essas palavras, um novo mistério ressoava no ar, um eco de algo mais profundo que estava sendo revelado. À medida que os discípulos caminhavam com o Messias, o horizonte começava a mudar, sugerindo que os dias não seriam fáceis, mas gloriosos por meio da prometida ressurreição. Neste momento, o céu se tornava um palco para a grandeza, e uma nuvem de esperança pairava, enquanto se aproximava um dia que selaria a trajetória da humanidade em relação a Deus. O que mais o Senhor tinha reservado àqueles que lhe eram fiéis? Que outros planos divinos aguardavam para serem desvendados? O conhecimento de que a vida triunfaria sobre a morte tornava-se uma expectativa ardente. Enquanto continuavam a caminhada, Jesus levou os discípulos para um local mais retirado, longe da multidão que se dispersava, permitindo que o mistério de sua missão se aprofundasse em seus corações. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os campos, e a tranquilidade da cena era quase surreal, contrastando com as profundas verdades que agora estavam sendo reveladas. Vinde, e eu vos mostrarei maiores coisas, disse Jesus, com um tom suave porém firme, enquanto se dirigia a um monte solene e erguido. Os discípulos, em perseguição às suas palavras, sentiam um misto de apreensão e expectativa. Ao chegarem ao topo, o ar parecia vibrar de uma energia espiritual, e uma luz intensa os envolveu. Ali, num momento de transcendente revelação, a figura de Jesus começou a mudar diante deles. O manto dele brilhava como o sol, e seu rosto, como a luz que não se pode olhar. Os discípulos, prostrados com temor e reverência, estavam rodeados por uma presença que desafiava a compreensão humana. Era então que Moisés e Elias, figuras veneradas e símbolos da lei e dos profetas, surgiram ao seu lado, conversando com o Senhor. Senhor, é bom estarmos aqui! Exclamou Pedro, em um súbito impulso de fervor. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Mateus 17h04. Ele falava sem saber o que dizer, pois os outros discípulos estavam dominados pelo medo e pela maravilha diante daquele encontro celestial. Enquanto falava, uma nuvem luminosa os envolveu e uma voz ressoou do céu: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17h05. Esta declaração ecoou como um selo divino sobre a missão de Jesus, confirmando a nova aliança que estava sendo estabelecida. Os discípulos caíram rostos em terra, dominados pelo temor ao Senhor. A presença divina transformadora os segurava numa reverência que nenhum homem poderia sustentar. Mas Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não temais. Mateus 17h07. Ao erguer os olhos, eles não viram mais ninguém, apenas a Jesus, que agora continuava com seu semblante sereno e glorioso. Sobre o que vistes aqui, disse ele, não conteis a ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus 17h09.
O seu coração palpitava com as verdades reveladas, mas a ordem de silêncio pesava sobre eles, pois estavam conscientes de que as experiências espirituais profundas não eram para serem entoadas levianamente. Era um convite à meditação e ao entendimento, um chamado à jornada a ser cumprido. Conforme desciam do monte, os discípulos não podiam conter as perguntas que surgiam em seus corações. Como dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Indagou um deles. Jesus respondeu: Elias, na verdade, já veio, e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus 17:12. As afirmações de Jesus traziam luz sobre as sombras da história e revelavam a continuidade do plano redentor de Deus por meio de seu Filho. A estrada se tornava mais clara, mas também mais angustiante, à medida que os discípulos começavam a entender a grandeza do que se aproximava, que as chaves do reino estavam nas mãos daquele que agora caminhava com eles, anunciando a salvação que viria através da cruz ali, nas sombras dos montes. Uma nova questão pulsava nos corações dos discípulos: qual significava verdadeiramente a cruz que estava diante deles, e como o poder da ressurreição ainda não revelado poderia ser a chave que abriria as portas da eternidade? E assim, a jornada continuava, imersa em mistérios divinos, preparando-os para as revelações que se aproximavam da consumação da fé. O pano da revelação se movia, e um futuro glorioso emergia da penumbra, à espera de ser desvelado. O que mais o Senhor tinha em seus desígnios para aqueles que o seguiam? Enquanto os discípulos pisavam na trilha descendente, o silêncio que envolvia o monte contrastava com a turbulência que se formava em seus corações. A revelação divina que experimentaram tinha plantado sementes de dúvida e esperança, e mesmo em meio ao medo, uma nova compreensão começava a brotar. A luz do dia estava se esvanecendo, e as sombras se alongavam, criando um ambiente de introspecção profunda. Pedro, ainda atordoado pela experiência, lançou um olhar furtivo aos demais. Ele disse que Elias já veio, murmurou, a confusão tingindo sua voz. Mas então, quem era aquele homem? Por que não o reconhecemos? Jesus, percebendo a luta interna dos discípulos, interrompeu seu murmúrio. Quem dizem os homens que sou eu? Perguntou baixinho, mas com uma autoridade que reverberava na alma dos que o seguiam. Uns céticos, outros hesitantes, sussurraram os nomes que escutaram nas ruas e sinagogas. Alguns dizem que és João Batista, aduziu André. Outros afirmam que és um dos profetas. Mas Jesus, em sua sabedoria, olhou diretamente nos olhos de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomado por uma revelação que atravessou seu medo, exclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Com um olhar de aprovação, Jesus sorriu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te reagiu, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Enquanto essas verdades pairavam no ar, uma nuvem surgiu repentinamente, mais densa que antes. A atmosfera de reverência cresceu, e os discípulos pararam, cobertos por uma sensação palpável de temor. As folhas nas árvores sussurravam uma melodia que parecia refletir as vozes do céu. Então, uma voz ressoou novamente. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Era a mesma declaração que ouviram no monte, repetindo a importância do seu papel messiânico. Os corações dos discípulos começaram a se entrelaçar em adoração e entendimento, à medida que o testemunho divino se solidificava em suas almas. Senhor, inquisitou Tiago, o que tudo isso significa para nós? O que devemos fazer com esse conhecimento? Sim, o caminho é estreito e a cruz é pesada, respondeu Jesus, com um olhar terno, mas aquele que quiser ganhar a sua vida perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Mateus 16:25. Ele fez uma pausa, pesando as palavras que viriam a seguir. De fato, há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Mateus 16:28. Os discípulos trocaram olhares inquietos. O que significava essa declaração? O brilho de esperança misturado com o presságio de dificuldade gerou uma onda de inquietude nas almas sedentas de certeza. Enquanto prosseguiam, cruzaram um vale onde o eco de uma multidão distante chegou até eles.
Havia pessoas que clamavam, desesperadas por cura e libertação. O som se intensificava, e eles perceberam que a missão estava longe de terminar, um novo capítulo de confrontação e poder estava prestes a se desdobrar diante deles. Jesus, com um olhar decidido, voltou-se para os 12. Estou enviando-vos como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. As palavras de encorajamento e admoestação reverberaram entre o grupo. A entrega do chamado ecoava em suas mentes e os corações pulsavam em resposta. Estamos prontos, Senhor, disseram em uníssono, determinados a seguir o Mestre até as últimas consequências. Assim, no limiar de uma nova fase, a jornada continuava. O mistério do plano divino se aprofundava, e os discípulos mal podiam imaginar as provações que estariam por vir. À medida que se preparavam para entrar naquele tumulto de fé e dúvida, uma nova questão ardia em seus corações. Como o que aprenderam no monte se aplicaria nas ruas e corações endurecidos que enfrentariam ao voltar à realidade de sua missão? E neste momento, uma sombra de compreensão se aproximava. Havia mais a ser revelado sobre a natureza do rei e seu reino, além do que seus olhos podiam ver. O plano soberano de Deus não apenas os envolvia, mas também estava pronto para se desdobrar em formas que desafiariam toda a compreensão. Quanto mais sabiam, mais precisavam entender. Enquanto os discípulos se aproximavam da multidão, uma tensão estava no ar, palpável e elétrica. Aclamavam por Jesus, e o clamor de dor e esperança se fundia em um clamor que ressoava nos 4 cantos do vale. As vozes se misturavam, criando uma sinfonia de súplica que tocava o coração dos 12. Senhor, aqueles que clamam por ti, disse Filipe, olhando ansiosamente para Jesus, muitos deles estão perdidos e quebrantados. O que devemos fazer? Jesus, com um olhar que transbordava compaixão, dirigiu-se para a multidão. As sombras de dúvidas que ainda pairavam sobre os discípulos foram aliviadas pela urgência da situação que enfrentavam. Dai-lhes voz, respondeu o Senhor com um tom que misturava gravidade e delicadeza. Ame o próximo como a si mesmo, aqui está a verdadeira prática do que aprendemos. À medida que se aproximavam, a multidão se agitou, reconhecendo a presença do Mestre, e então uma figura se abriu caminho através da massa até chegar a Jesus. Era um pai aflito, seus olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula. Mestre, ele clamou, meu filho está possesso de um espírito que o atormenta e lança-o ao fogo. Se tu puderes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus olhou intensamente para o homem e perguntou, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. A fé do homem, apesar de vacilante, tocou Jesus, e uma onda de poder divino se manifestou. Olhando para os discípulos, Jesus os chamou, venham, orem juntamente comigo. A impotência sentida anteriormente se transformou em um impulso fervoroso para interceder. Eles se reuniram, suas mãos unidas em oração, enquanto Jesus voltava seu olhar para o menino atormentado. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Marcos 9:25. Um clamor angustiado e um grito penetrante cortaram o ar quando o espírito maligno, derrotado, deixou o corpo do jovem. O menino caiu, aparentemente morto, e uma onda de temor percorreu a multidão. Jesus, sem hesitar, se inclinou sobre ele, tomando-o pela mão e levantando-o. Levanta-te e anda. Marcos 9:27. Os olhos dos discípulos se abriram em admiração. A cena diante deles lançou sombra sobre as dúvidas que ainda persistiam em seus corações. Ao seu redor, as vozes do povo se transformavam em um cântico de louvor e adoração. A glória de Deus se manifestava através de Cristo, engrandecendo a fé e fortalecendo a compreensão dos 12 sobre sua missão. Ainda assim que a multidão começou a se dispersar com alegria, os discípulos envolveram Jesus com perguntas. Por que não conseguimos expulsar aquele espírito? Indagou João. Esta casta não pode sair senão por meio da oração e do jejum. Marcos 9:29, respondeu ele com seriedade. As palavras pesavam sobre eles como um convite à profundidade do seu chamado espiritual. A urgência de perceber sua dependência de Deus se tornava cada vez mais clara.
Enquanto caminhavam, Jesus começou a revelar mais sobre seu destino. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e, passados 3 dias, ressuscitará. Marcos 9h31. As realidades que se desdobravam eram quase insuportáveis, cada palavra sua antidepressiva carregava gravidade que ressoava na alma. Os discípulos começaram a absorver a magnitude daquela revelação. Entretanto, os anseios de seus corações ainda não compreenderam completamente o que aquilo significaria. A glória do monte se encontrava em sincronia com a vergonha e o sofrimento à frente. Enquanto caminhavam em direção a Cafarnaum, uma pergunta pairava no ar, sussurrada pelo Espírito: até onde esta jornada exigiria deles? O que aconteceria quando se confrontassem com uma fé exigente? O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e as chaves do reino eram entregues nas mãos das ovelhas. O que ainda estava por vir testaria não apenas sua fé, mas também o entendimento do verdadeiro significado da cruz. Uma certeza começou a nascer: o sacrifício traria vida em abundância, e a revelação do Cristo se manifestaria em cada um que o seguisse. As promessas se entrelaçariam nas experiências de dor, renúncia e glorificação. Assim, a cada passo, estavam mais próximos da totalidade do plano divino de redenção. À medida que os discípulos caminhavam, as palavras do Mestre ecoavam em suas mentes como um eco distante: o Filho do Homem está para ser entregue. O peso do destino começou a se acumular em seus corações, e um silêncio sombrio os acompanhava, como se o próprio ar estivesse impregnado da inevitabilidade que se aproximava. Enquanto atravessavam os campos de grama verdejante que ladeavam Cafarnaum, um brilho estranho irrompeu no horizonte. O céu parecia se rasgar em eterna luz, e uma calma sobrenatural cercou aquele trio de discípulos que se encontrava à frente. Pedro, Tiago e João, sentindo a intensidade do momento, olharam uns para os outros, inquietos e apavorados. Venham, chamou Jesus, parando de repente. Ele deu a volta e dirigiu-se a eles. Extraiam as raízes do medo e preparem o coração. As palavras tinham um peso que os fez estremecer. Quando chegaram a um monte elevado, Jesus afastou-se deles, subindo para orar. A claridade daquela luz aumentou e, por um breve instante, o céu se abriu, e uma visão gloriosa os envolveu. Eles, que haviam se perdido em suas próprias dúvidas, foram tomados por uma expectativa palpável. E então, diante deles, o inusitado aconteceu. Jesus apareceu, não apenas como o Filho do Homem que caminhava sobre a terra, mas transfigurado em esplendor celestial. Sua roupa se tornou ofuscante como a luz, e seu rosto brilhava como o sol em toda a sua força. No alto da montanha, glorificado, ele se encontrou com 2 homens, Moisés e Elias, conversando com o Senhor. A cena era tão sublime que Pedro, tomado pela emoção e sob a influência do temor, exclamou: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo, tal era o assombro que o envolvia. Enquanto ele falava, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz do céu ressoou: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mateus 17h05. Um temor indescritível se apoderou deles, e caíram com o rosto em terra, atemorizados pela majestade da revelação divina. Jesus se aproximou e, tocando-os, disse: Levantem-se e não temam. Ao levantarem a vista, apenas Jesus permaneceu, e a visão que lhes deixou preenchia o ar com a oração fervorosa e o eco do propósito redentor. Desceram a montanha, e Jesus ordenou: Não digam a ninguém a visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus 17h09. A ordem aumentou as interrogações nos corações dos discípulos. Eles se perguntaram entre si o que significava ressuscitar dos mortos e começaram a conectar as peças do enigma divino que se desenrolava. No caminho, a conversa pairava em torno de Moisés e Elias, 2 pilares da fé, e o significado de sua presença. Por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Questionou eles, inquietos. Jesus, em resposta, respondeu com profundidade e sabedoria: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Mateus 17:11-12. Atônitos,
os discípulos perceberam que a revelação não era apenas do passado, mas um convite ao futuro, onde todas as promessas se cumpririam. Um plano soberano se desdobrava, e as chaves do céu estavam sendo oferecidas a eles de modo sublime. Enquanto a jornada prosseguia, Jesus os conduzia para um presente onde as sombras da cruz se tornariam luz, uma luz que os revelaria o verdadeiro significado da redenção. Enquanto se afastavam do monte, um pensamento poderoso e inefável crescia, em cada passo, mais próximo da verdade divina, mais um ato à frente, e em cada sussurro do vento, um sentimento, o reino se aproximava. Assim, o plano de Deus ainda não revelado envolvia a busca por aqueles que, através da dor e da glória, ouviriam a verdade transformadora, que ele, o Cristo, não era apenas uma esperança, mas a consumação das promessas de Deus. Entender isso era a chave da fé e o desafio de um novo caminho que testaria a profundidade de seu amor e devoção. Que resta ainda a ser revelado. Enquanto desciam da montanha, uma nuvem densa de introspecção envolvia os discípulos. A luz que testemunharam e as vozes que ouviram ainda reverberavam em suas almas. Pedro, profundamente tocado, parecia lutava contra a maré de emoções que o afligia. E se estivermos perdendo a oportunidade de entender o que vemos? Ele questionou em voz alta, quebrando o silêncio angustiante. Jesus, caminhando à frente, virou-se levemente, com uma voz suave, exclamou: "O que é mais importante, entender tudo ou acreditar no que olho?" As palavras cortaram o ar como uma espada, a lembrança da transfiguração ainda ardendo em sua mente. Enquanto avançavam, avistaram uma multidão reunida ao pé da montanha. O clima estava carregado de energia, uma mistura de expectativas e inquietações. Quando se aproximaram, puderam ouvir gritos e murmúrios. Um homem, preocupado e angustiado, fazia súplicas por alguém. "Mestre, tenho um filho que é atormentado por um espírito mudo. Ele sofre terrivelmente." Mateus 17h15, clamou, com o desespero moldando cada palavra. Os discípulos, incapazes de curar o menino, olhavam nervosos para Jesus. O homem, mirando neles com esperança, volveu-se a Jesus. "Eu trouxe-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo." Mateus 17h16. Uma raiz de impotência e vergonha começou a brotar no coração dos discípulos. O que havia acontecido com a autoridade que Jesus lhes dera para curar e expulsar demônios? Jesus, então, suspirou, um suspiro de compaixão misturado com frustração. "Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino." Mateus 17h17. A urgência em sua voz fazia ecoar as previsões de sua entrega, como se todo o cenário atual fosse uma reflexão de um futuro sombrio. O pai, angustiado, trouxe seu filho a Jesus. Quando o menino se aproximou, ele imediatamente caiu ao chão, convulsionando e gritando. "O espírito derruba, e ele é lançado ao fogo e à água, eu o trouxe a ti. Se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Marcos 9h22. Então Jesus, olhando com um profundo semblante de amor e determinação, respondeu: "Se podes, tudo é possível ao que crê." Marcos 9h23. O pai, com os olhos cheios de lágrimas, gritou: "Creio, ajuda-me na minha incredulidade." Marcos 9h24. Na intercessão de um coração angustiado, nascia a fé em meio à dor e ao desespero. Jesus sentiu a gravidade do momento. Com uma palavra de autoridade, ele ordenou que o espírito maligno saísse do menino. "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não tornes a entrar." Marcos 9h25. Instantaneamente, o jovem caiu caminhando em silêncio, e o pai observou seu filho ser libertado, testemunhando a autoridade inabalável de Jesus. O murmúrio da multidão se transformou em um coro de louvor e admiração. Os discípulos, perplexos, se aproximaram de Jesus mais tarde e lhe perguntaram: "Por que nós não podemos expulsá-lo?" Mateus 17h19. Em resposta, ele disse: "Por causa da vossa incredulidade." Mateus 17h20. O peso da incapacidade e da dúvida pesava sobre eles, mas Jesus não deixaria que isso fosse o fim. "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis dizer a esta montanha:
passa daqui para colar, e ela passará, nada vos será impossível. Mateus 17h20. As palavras do Mestre ressoaram em seus corações como uma promessa de esperança. À medida que os discípulos caminhavam, ainda abalados pela experiência intensa e pelas lições que estavam aprendendo, um mistério profundo se desdobrava. O que significava realmente acreditar? O que mais estava por vir, quando tudo ao redor parecia tão incerto? Neste momento, ecos de promessas antigas sussurraram através do deserto de suas dúvidas, e a consciência de que o plano soberano de Deus se desdobrava como um tapete de destino. Mais revelações se aproximavam, e a revelação final da glória divina estava ainda por vir. Quais seriam as próximas etapas desse caminho que levava à cruz? Que novas verdades seriam desveladas ao longo da jornada? O futuro estava repleto de mistérios a serem descobertos. Quando a multidão finalmente se dispersou, Jesus e seus discípulos continuaram a marchar. A dúvida e a perplexidade ainda pairavam sobre eles, como uma névoa que não se dissipava. A caminho de Cafarnaum, as palavras de Jesus ecoavam em suas mentes. Nada vos será impossível, e essa promessa parecia uma corda que os sustentava em meio à fragilidade de suas almas. Pedro, sempre oscilante entre as alturas da revelação e as profundezas da incerteza, não pôde conter seu desejo de entender mais. Mestre, começou ele, tu falaste de fé e de milagres. Como podemos ser aqueles que fazem as obras que tu fazes? Como podemos curar e libertar os oprimidos? Jesus parou, olhando nos olhos de Pedro, que ferviam de um desejo genuíno. A verdadeira fé é alimentada pela proximidade com o Pai. Quanto mais perto estivermos de Deus, mais poderemos testemunhar suas obras, respondeu o Senhor, seu olhar profundo revelando um vislumbre de sua essência divina. Enquanto conversavam, um grupo de fariseus se aproximou, como sombras na luz, com a intenção de testar Jesus mais uma vez. Mestre, é lícito curar em dia de sábado? Questionaram, suas palavras carregadas de armadilhas e segundas intenções. Jesus, reconhecendo seu coração endurecido, respondeu com firmeza e com uma metáfora. Se um de vocês tem uma ovelha e ela cai num buraco no sábado, não a pega e a tira? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Mateus 12:11-12. Afirmando que a vida e a compaixão deviam prevalecer sobre as regras rígidas, Jesus os deixava sem palavras. Com o sol a se pôr atrás das montanhas, o grupo fez uma pausa perto de um poço. Ali, Jesus olhou para seus discípulos e pediu que se sentassem. Ele sabia que mais uma lição espiritual estava prestes a ser revelada. Vós me chamais de mestre, disse ele. Mas, e quanto a mim, quem eu sou para vocês? O silêncio que se seguiu foi profundo, e, finalmente, Pedro tomou coragem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16h16. A resposta de Pedro fez brilhar um sorriso no rosto de Jesus. Bem-aventurado és tu, sim, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16h17. Mas havia algo mais que Jesus precisava compartilhar com eles, uma revelação que os prepararia para os eventos que se aproximavam. Ele começou a falar sobre sua paixão, sua morte e a ressurreição ao terceiro dia. É necessário que o Filho do Homem padeça muito e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Lucas 9h22. As palavras de Jesus afundavam nas almas dos discípulos, trazendo uma mistura de temor e confusão. Como poderiam compreender tal coisa? Enquanto a noite caía, uma familiaridade tomou conta do ar, era como se a própria criação estivesse à espera de um desdobramento divino. Na escuridão, uma luz suave atravessou o céu noturno, e a figura de Moisés e Elias, os grandes profetas do passado, apareceu junto a Jesus, glorificado. Essa manifestação, raramente vista, foi uma confirmação do Deus que cumpre promessas. Os discípulos, despertados de seu sono espiritual, estavam atordoados ao ver a visão do céu. Pedro, em sua empolgação, exclamou, Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Marcos 9h05. Mas enquanto falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e uma voz ressoou do céu, Este é meu filho amado,
a ele ouvi. Mateus 17:05. A reverência tomou conta de Pedro e dos outros, caíram com o rosto no chão, temerosos. A experiência sagrada desafiava sua percepção e compreensão de quem era Jesus e de seu papel na história da salvação. Diante desse encontro divino, o plano soberano de Deus se tornava claro. Não são apenas as promessas visíveis que se cumprem, mas há um propósito eterno na revelação, um chamado profunda fé. As palavras de Jesus não eram apenas sobre poder ou milagre, eram sobre um caminho que levaria ao cerne da humanidade. Mais do que nunca, os discípulos compreenderam que o que estava prestes a acontecer não era somente um evento, era a culminação das profecias e do amor redentor de Deus. Mas o que significaria para eles ser testemunhas da dor e da glória de Cristo? A verdadeira jornada estava apenas começando, e havia mais mistérios a serem revelados em seu caminho. Enquanto os raios da alvorada iluminavam o horizonte, a atmosfera estava cheia de expectativa e reverência. Jesus e seus discípulos caminhavam em direção a Jerusalém, o ar denso de promessas e presságios pulsando à sua volta. As palavras do Mestre ainda ecoavam nas mentes dos 12, e cada passo que davam parecia não apenas conduzi-los a um destino físico, mas a um desdobramento espiritual maior que suas compreensões poderiam abranger. Precisamos estar preparados, disse Jesus de forma grave ao grupo que, embora aturdido, se esforçava para entender a profundidade do que se desenrolava diante deles. O Filho do Homem será entregado nas mãos dos homens. As palavras cortantes provocaram um calafrio na espinha de cada discípulo. Existe uma diferença entre ouvir e entender, e agora se via o peso da revelação como um manto pesado sobre os ombros deles. Pedro, cuja natureza impulsiva sempre o tornará o porta-voz do grupo, decidiu interpelar. Senhor, nunca deixaremos que isso aconteça. Nós lutaremos pela tua causa. Sua declaração, embora valente, vinha acompanhada de uma incerteza que não podia ser ignorada. Jesus, com um olhar penetrante, respondeu, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Mateus 16:23. A indelicadeza da resposta de Jesus cortou Pedro, mas também os uniu na consciência de que o caminho da fé exigia sacrifício e entendimento mais profundos. Subindo mais ao norte, os discípulos avistaram a cidade de Jerusalém. O cheiro do mercado e as vozes animadas cercavam-nos como uma multidão de emoções que não podiam evitar. O clima estava carregado de tensão, uma expectativa palpável pairava, como se até as pedras da rua estivessem sussurrando sobre os eventos que estavam prestes a ocorrer. A cidade estava à beira da grande celebração da Páscoa, mas para o grupo escolhido, as festividades se entrelaçavam com presságios sombrios. Disseram-nos que o Messias estabeleceria um reino, reclamou Tiago, exasperado. Por que parece que tudo isso está ameaçado? Suas palavras refletiam a inquietação coletiva, uma dúvida acerca da verdadeira natureza do evento que se desenrolava. Jesus, caminhando à frente, parou e olhou para a cidade, seus olhos pesando a dor que adivinhava. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23:37. A lamentação de Jesus ecoou nas paredes da cidade, e mesmo os montes pareciam se entristecer com a realidade de um futuro sombrio. Com as portas de Jerusalém se abrindo, Jesus começou a ensinar novamente, realizando milagres e proclamando as boas novas. As multidões se aglomeravam ao seu redor, embriagadas pela expectativa e pela esperança. Mas entre eles, as sombras de fariseus e líderes religiosos pairavam. Eles sabiam que a influência de Jesus estava crescendo, e sua posição estava sendo ameaçada. Este homem não é o verdadeiro Messias, murmuraram entre si. Precisamos agir antes que seja tarde demais. O plano sombrio de desmantelar a missão de Jesus começava a ser firmado nas mentes deles, e a dicotomia entre a luz e as trevas se tornava mais evidente. Em meio a tudo isso, uma mulher se aproximou, quebrando o silêncio com seu grito: Mestre, tem misericórdia de mim. Era uma súplica desesperada por ajuda, e Jesus se virou,
os olhos compassivos encarando-a. O que queres que eu te faça? Perguntou ele, e sua resposta a fez sentir-se vista e ouvida em meio à multidão. Senhor, minha filha está possessa por um espírito maligno, implorou a mulher. Jesus, conhecendo a crise de fé que a acompanhava, respondeu, deixe que as crianças sejam alimentadas primeiro, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Marcos 7:27. Em sua observação, houve um teste de fé, e a mulher, respondendo com uma valentia radical, disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Marcos 7:28. O mestre se voltou para ela com um brilho de admiração em seus olhos. Por causa dessa resposta, vá, o demônio já saiu da tua filha. A fé daquela mulher desarmou todas as barreiras, sublinhando que o reino de Deus não era limitado a pertencer a um único povo ou lugar, mas era aberto àqueles que, com um coração sincero, buscavam a verdade. Após curar a menina, Jesus continuou a jornada, permitindo que seus discípulos pudessem absorver a dinâmica de fé que envolvia cada ato e palavra. Mas enquanto a vitória se desenrolava em ações de compaixão, uma sombra estava prestes a cair sobre a cena. Em cada milagre, uma nova resistência se formava, e a tensão sobre a cruz como o destino inexorável de Jesus se aprofundava em cada respiração que ele tomava. Estão se cumprindo as profecias, mas o custo será alto, murmurou Jesus a seus discípulos, que caminhavam ao seu lado, imersos em um misto de dúvidas e fé crescente. O que ainda estava programado para ocorrer em Jerusalém começava a se juntar como uma porção de quebra-cabeça, entrelaçando um propósito que somente o Pai conhecia plenamente. Com cada passo mais audacioso em direção ao clímax de sua missão redentora, uma pergunta escorregou dos lábios de um dos 12, Mestre, quanto mais devemos esperar? Estamos prontos para o que vier, mas sabemos o que verdadeiramente está prestes a acontecer. Bem-aventurados são aqueles que ainda creem sem ver, respondeu Jesus, sabendo que o caminho revelaria não apenas a esperança da ressurreição, mas também a dor do sacrifício. Assim, com divinos mistérios aguardando-se a serem revelados, a jornada continuou sob o manto de um plano soberano que tecia história e eternidade em cada ato de graça e amor. O que mais aguardava? O que mais o Senhor ainda havia prometido em sua consumação? As respostas pairavam no ar, prontas para se manifestar em gloriosas revelações.